Continuando, versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei o testamento enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei de Deus a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro da lei, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Antes de continuar, stop. O que disse aqui? Naquela época, no Antigo Testamento, Moisés entendia a importância do sangue para a purificação. E por isso que com sangue ele purificou o próprio livro onde foi colocada a lei de Deus. Ele purificou os utensílios que eram usados para cultuar a Deus. E ele purificou o próprio templo, o tabernáculo físico construído por mãos humanas naquela época. Porque ele naquela época já entendia que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Mas o que Moisés estava fazendo ali, ele estava apontando, ele estava profetizando para o que Jesus fez na cruz. Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras, ouça só, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue de animais. Ora, neste caso, seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens, preste atenção, porque isso aqui vai contra algo que se fala da reencarnação. Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quem crê na Bíblia, isso aqui mata a pau a reencarnação. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que diz aqui? Que Jesus, resumindo, ele veio
de uma vez por todas. E agora, quando ele voltar, ele não vem voltar mais para derramar sangue. Quando ele voltar, ele vai voltar para levar a igreja juntamente com ele, a noiva de Cristo. Ele agora não é mais aquele Jesus na cruz. Ele agora é o que diz lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia, muito fácil de achar. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, com F maiúsculo, e Verdadeiro, com V maiúsculo, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Está descrevendo Jesus. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá as nações com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus agora. Muitas denominações ou religiões ainda passam aquele Jesus com cara de coitadinho lá naquela cruz, seminu, com aquela coroa de espinhos lá, coitadinho, tá, e faz aquela fila para ficar beijando o pezinho dele. Mas o meu Jesus não é mais aquele. O meu Jesus é que eu acabei de ler em Apocalipse, assentado num trono de glória, reinando, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vestido com um manto de sangue. As suas roupas são como linho finíssimo, branco, puro. Da sua boca sai uma espada afiada, que é a sua palavra, e ele rege as nações com autoridade. Esse é Jesus. Mas para ele voltar a ser a esse Jesus, como sempre foi, ele teve que abrir mão da sua glória, vir como homem aqui na terra, padecer o que ele padeceu na cruz por amor a nós, e como cordeiro, de uma vez por todas, derramar o sangue dele, para que nós possamos hoje ser chamados filhos e filhas de Deus.